Oi, pessoal, aqui é a Carol e estamos de volta com dois takes depois. Esse é o primeiro dois takes de 2026 e hoje a gente vai falar de feitiçaria pesada. É isso mesmo, a gente não poderia deixar de falar sobre esse grande negócio aqui pro Dois Takes. Até porque eu e Carol somos muito fãs. Carol, por minha culpa, o nosso convidado Sim. também por minha culpa. Então, é isso. Basicamente, Eu sou quase todo orador mundo do do nosso Takes. grupo de amigos por culpa de Manan. Eu fui bem Jujutsólatra. Sim, Continuo sendo. todos nós. Mas enfim, se apresente, convidado. Quem é você? Galera, eu sou o Davi e também é o primeiro Dois Takes Depois de 2026 e também o meu primeiro Dois Takes Depois. Estou estreando aqui como convidado e como um convertido por Manuel às artes de Jujutsu. O pior é que é verdade. Cara, realmente. Eu. E, assim, eu sou o Manuel. Fala, galera, aqui quem fala é o Manuel. E hoje estamos aqui com mais um programa que é sobre Jujutsu Kaisen, que eu tenho literalmente tatuado na minha pele. Eu tenho os dois negocinhos de Jujutsu. Eu tenho toda a coleção de Jujutsu em mangá. Inclusive, eu passei metade desse programa, desde a existência dele, reclamando que eu não tinha todos. E depois que eu tive todos, eu passei um bom momento falando sobre como é bom ter todos. E eu meio que converti Carol, eu meio que converti Davi, e eu meio que tento converter todo mundo que eu conheço para o Nossa. lado de Jujutsu. E é isso. Pra mim é o melhor anime que existe, assim, sem sombra de dúvida. Pra mim que é o muito doido. segundo melhor anime. Porque Depois o de primeiro é Boruto? Haikyuu. Depois de Boruto, né? É verdade. Não, depois de Haikyuu. E não sei, muito foda. Jujutsu muito brabo. Mas vamos seguir as nossas regras e começar com um preâmbulo. Davi, o que é que você tem feito, cara? Cara, eu estou curtindo os últimos dias de recesso e tentando voltar às origens jogando Far Cry. Qual Far Cry? Peste, qual Far Cry? O 5. Ah, o 5 não é tão voltando às origens assim, ele é bem mais moderno. Mas foi, acho que um dos únicos que eu não terminei a história completa. Eu quis revisitar. Pô, Acho que o Far Cry único Far 5? Cry. O único Far Cry que eu joguei e nem zerei, eu só comecei, foi o 3. O 3 é foda. Ele Cara, é definitivamente o melhor. eu zerei um, o 3 é o melhor. Eu zerei um no Xbox. Eu zerei o 3 algumas vezes. Eu já fiz. Eu zerei o 3 algumas vezes. Eu tenho o 2 no meu PC. Eu nunca zerei ele. Provavelmente eu nunca vou zerar, porque ele não me pega de jeito nenhum. E é muito engraçado porque todo o rolê do Far Cry 2 é tipo, o fogo é muito realista. Exatamente. E só. Bicho, é muito engraçado. E você Bicho, tem malária. Exatamente. Você tem malária e o fogo é muito realista. Mas, tipo, de resto, ninguém fala mais nada do jogo. Mais nada. Não, tá aí. 3 coisas que a galera fala. Você tem malária, o fogo é muito realista e tem um protagonista brasileiro. Porque em Far Cry 3 você escolhe seu protagonista. Então, tipo, tem vários protagonistas lá e um deles é brasileiro. Que é, inclusive, se eu não me engano, o personagem que era mais escolhido. Porque ele tem uma tatuagem zona no braço que fica aparecendo quando você tá jogando. Então ele é um dos únicos que tem uma característica mais diferente, mas enfim. O 3 é muito foda, o 4 é legal, o 5 eu dropei e o 6 eu dropei. Então essa é a minha história com Far Cry. Pô, mas tu tá gostando do Far Cry 5? Ele é definitivamente diferente, só que ele mantém a mecânica de FPS dos outros de uma forma satisfatória. Então é possível se entreter com ele sendo uma pessoa que gosta de Far Cry. Cara, pior que tipo, eu acho que foi essa diferença que não pegou. Sabe o que me deixou agoniado? É porque muita gente reclamava, mas pra mim é muito divertido. As torres. Eu sinto muita falta das torres. Eles fazem um pouco de falta mesmo. Porque, tipo, era a primeira coisa que eu fazia quando eu jogava Far Cry, era literalmente pegar, subir as torres todas do mapa, tipo, onde eu tivesse acesso, eu subia todas, até porque elas davam arma. E eu saía pegando várias armas e tal, e depois eu ia caçar e, tipo, eu tava completamente equipado pra 4ª missão, tá ligado? São 2. Missão 3, caça um cervo e eu tenho uma RPG tunadíssima, tá ligado? E era muito massa eu jogar assim. Porque aí meio que eu desci a história muito bom. E aí o 5 eu não peguei muito, o 6 também não tem isso. O 6 eu ainda joguei mais que o 5. Mas é porque eu não gosto também da localização do 5. O 5 é ali, tipo, Alabama, né?
É bem americanozão. É um sulista, um Deep South. Nem Deep South, né? É meio que é tipo Goiás dos Estados Unidos da América. É bem isso. É bem não, é literalmente Goiás dos Estados Unidos da América. E tem. Eu não sei, eu não acho muito interessante, não. Eu gostei Nossa. desse rolê do culto. Talvez ele tenha uma das histórias mais fracas. Só que o rolê do culto me pegou um pouquinho. Tipo. Pois é, eu não gosto muito. Eu gosto muito do Vice, a verdade é essa, bicho. Eles ficam tentando replicar o Vice em todo personagem, nunca vai dar certo, porque o Vice foi muito honesto, mas enfim. É isso, né? Cry 5. Foi 5. Rapaz. Carol, e você? Então, eu encerrei a minha saga da brusinha de crochê, consegui terminar. Finalmente consegui terminar depois do ano novo, então minha roupa do ano novo não foi a que eu queria usar, porque eu não terminei essa desgraça. Mas terminei. O importante é que eu terminei. Agora Não, foi a roupa do usar. ano novo. Você não. É, Você queria eu usar no ano passei novo, o ano mas ela novo foi passando. feita no ano novo. Pois é, enfim. Consegui terminar depois. Terminei meus 2 primeiros livros do ano. Eu li Encontrada, que é a sequência de uma... É uma série que eu tô relendo, na verdade, de uma autora nacional, que é a Karina Risse. E quando eu li a primeira vez, eu só tinha lido o primeiro e o segundo livro. Eu não tinha dado continuidade. E aí eu resolvi que eu vou ler os outros. São 6. Eu resolvi que eu vou ler todos. E aí eu terminei o segundo. E terminei também, entre o segundo e o terceiro, eu terminei Não é uma Canção de Amor, que eu ganhei no Amigo Secreto do Clube do Livro que eu participo. E, nossa, que livro bom. Que livro gostoso de ler. Eu li esse livro em um dia. Eu fiquei assim, transtornada. Não é uma canção de amor. Mas, enfim, é uma comédia romântica sobre 2 músicos. A protagonista é violinista e o cara é violoncelista. E depois eu descobri que ele é baseado numa fanfic Raylo, o que me deixou muito triste. Mas o livro é muito bom. Por que metade das histórias do planeta Terra são baseadas em fanfics do Halo? Então, existe uma justificativa para isso. Porque de uns tempos para cá, de uns 4 anos para cá, as pessoas resolveram que fanfic era uma coisa rentável de novo. E aí estão voltando a adaptar histórias baseadas em fanfics. Começou quando a Ali Hazelwood lançou A Hipótese do Amor, que é um original, mas que era antes uma fanfic, Raylo. E aí depois tem várias outras, inclusive Alchemizer, que foi lançado recentemente. É uma obra original, mas que ela deriva de uma fanfic, Dramione, que é Manacled, eu acho o nome. Que eu não li ainda, inclusive. E aí, as pessoas voltaram a descobrir que livros baseados em fanfic ou obras derivadas de fanfic são rentáveis porque são obras que já vêm com público. Tipo, essa fanfic Dramione que eu falei, ela tinha um público tão absurdo no AO3, que foi onde ela foi lançada primeiro, que era tipo um negócio que tinha seu próprio fandom dentro do fandom de Harry Potter. E meio que virou Tipo, tem vários livros baseados em fanfics de Dramione. Que não é um chip que eu goste, mas enfim, tem gente que gosta. E já tinha um público gigantesco. Não é que eu gosto, tem pessoas que estão erradas, mas tudo bem, né? Não, assim, eu não gosto, mas tem quem gosta, então ok, tudo bem. E aí é isso, e redescobriram essa rentabilidade das fanfics, porque ela já vem com o público pronto. E tem vários livros que são baseados em fanfics Raylo, e um deles é esse que eu li. E a autora escreve muito bem, é uma escrita muito fluida. Eu terminei o livro em um dia, porque eu fiquei obcecada, eu só sabia ler. Davi, você leria uma fanfic Halo? Eu acho que se eu soubesse, eu também não teria lido. Se eu soubesse antes de ler. Primeiro que eu não sei o que é uma fanfic Halo, e eu demorei um pouquinho pra entender o Dramione, e eu fiquei um pouco chocado quando eu entendi. Pois é, me causa essa reação também. Sempre fico chocada.
Definitivamente não seria um ponto que eu ia chegar assistindo ou lendo Harry Potter, era nesses dois. Sim, exatamente. E mais uma fanfic Reylo é uma fanfic da Rey com Kylo Ren. Ah, tá. Pois é, gostou? Eu não. Talvez eu não tivesse lido se eu soubesse. Eu também não gostei quando eu assisti o filme. Pois é, também não. eu Talvez eu não tenho tivesse lido se eu soubesse. Mas enfim, li, o livro é muito bom, apesar disso. Eu tenho um problema sério com o conceito do Halo, porque assim... Ah, eu tenho vários problemas. Não, mas eu tenho um conceito sério que é simples, assim. Eu acho Halo muito fácil. Eu acho muito fácil porque eles meio que já são um casal, eles foram construídos pra serem um casal. Eu acho muito chato, assim. Pra mim é mais divertido Eu o achei conceito do mal Hermione desenvolvido. Eu achei o casal nos sem filmes. química. Sim. Não, nos Sem filmes, com química certeza, sim, nenhuma. mas tipo, o meu ponto é que eles meio que foram construídos, por mais que eles não tenham química, É, não, um isso casal é mal verdade. feito, eles foram construídos pra ser um casal. Então é tipo, sei lá, Sim. vamos fazer um casal aqui, se a galera só assistir os filmes, por exemplo. Vamos fazer aqui o chip do Ginter, da Gina com o Potter. Pô, por mais que no filme seja um lixo, meio que é o casal, sabe? Você não se esforça muito. Eu acho que eu gosto. É Rini, Eu o nome do gosto chip. quando é muito curioso, por exemplo. Por mais que seja canônico e que seja o ideal, por exemplo, eu respeito o Naruski. Eu respeito. Eu acho que é um casal que tinha muito mais sentido Muito mais sentido do que o Naruto com a Hinata. E do que o Sasuke com a Com a Sakura. Sakura. Com certeza. É que, por exemplo, se fosse pra shippar alguém em Eu acho Star que o Wars. Sasuke tava bêbado e a Sakura se aproveitou com a força dela e fez a sarada. Minha teoria é essa. Não é à toa Rapaz. que o nome dessa menina... Sei. Mas enfim, eu acho que se fosse pra shippar alguém ali naquela trilogia nova de Star Wars, pra mim seria o Finn e o Poe. Que eles têm muito mais química do que a Rey com Kylo Ren. Mas enfim, né? Vida que segue. Não teria essa coragem, felizmente. Não, a Disney não teria essa coragem. E, tipo, o meu problema com Reylo é porque não precisava, sabe? Sim, Os dois exatamente. personagens se sustentavam sozinhos, sem essa necessidade de um nhenhenhen amoroso. Então, acho que tinha muita coisa Eu em também jogo acho. pra eles estar. Eu quero te dar. Não, e sabe o que é Deixa eu te pior? Sabe o que é pior em Reylo? É que o segundo filme, ele tira totalmente essa perspectiva de que isso vai dar em alguma coisa. Aí chega aquela bomba daquele Ascensão Skywalker e destrói tudo que o segundo filme fez. Pior que é. Pior Ele que foi- é, velho. Uns 3 passos pra trás daquele filme. Nossa, sim. Mas enfim. E pra terminar, né? Após essas discussões, o que é que eu tenho feito? Primeiro que eu concluí, né? A minha missão do ano. O ano já pode acabar, pode chegar 2027. Que é eu assisti Clube da Luta. Foi o primeiro filme que eu assisti em 2026. Então, foi o primeiro de 2025. Provavelmente foi o primeiro de 2024. E será o primeiro de 2027. Mas eu assisti um filme. Agora eu vou falar do que eu tenho feito ativamente todos os dias. Que é jogar Alan Wake 2. Eu tô jogando Alan Wake 2, eu comprei. Eu já queria comprar tem um tempo, porque eu gosto muito de Alan Wake 1, eu acho muito foda. E eu gosto muito de Control. E eu gosto da ideia do Quantum Break. Eu gosto dos jogos da Remedy. E eu acho que o Alan Wake... Quantum Break eu já joguei. Quantum Break é da Remedy, é da mesma galera de Alan Wake, da mesma empresa. Max Payne também. O primeiro e o segundo Max Payne também são da Remedy. Então eles têm é uma empresa bem histórica, assim, eles têm jogos bem fodas e eles são meio malucos das ideias. Fora que eles, assim, têm uma vibe que agora pega muito mais no meu coração, uma vibe de David Lynch, porque, tipo, Alan Wake se passa numa cidadezinha que claramente aquilo ali é Twin Peaks. A cidade de Alan Wake é Twin Peaks. Ponto. Tipo, tudo é muito referenciado e tal. E tem muita referência a muita coisa. Eles são bem cinematográficos.
E Alan Wake 2 é meio que a combinação de tudo que eles fazem de maluco em todos os jogos. Eles botam tudo no 200%. Tipo, ontem eu passei, acho que papo de 15 a 20 minutos assistindo um curta com atores reais, com os atores reais do coisa que passa dentro do cinema que tá dentro do jogo. Então, no jogo você tem uma missão que vai pro cinema e dentro desse cinema tem um momento que passa um filme e esse filme é um filme de verdade que eles gravaram com os atores que fazem os personagens. Você realmente tá fazendo valer o dinheiro que você pagou nesse Eu jogo. tô realmente fazendo valer todo o dinheiro que eu gastei nesse jogo. E é um bom filme, assim. É um filme que se eu assistisse sozinho, eu ia achar um lixo. Eu ia falar, nossa, que coisa experimental de merda. Mas como é Alan Wake, eu falo, nossa, que coisa experimental de merda. Incrível, parabéns. É muito bom, sério mesmo. Né? É uma história inacreditável. Tipo, tem uma vibe de... Pô, e é um jogo de terror. Eu não tenho muito costume com jogo de terror, porque eu sou muito cagão. Então, eu tenho muito medo de jogo de terror. Não me pega muito. E eu tô jogando ele. E assim, ele é assustador. Ele me deu um susto já, mas... Foi menos do que eu achava que seria, sabe? Mas tá aí. É isso que eu tenho feito. Alan Wake 2, muito foda. Parabéns, Remedy. Parabéns, Sun Lake. Velho. Jogar. Depois que a gente terminar de gravar esse programa, eu vou na hora jogar. Só pra tirar uma dúvida, Quantum Break é o que mistura jogo e série, né? Só pra... É exatamente ele. Ah, foi esse mesmo que eu joguei. Aquela experiência do começo do Xbox One. Sim. Porque a Microsoft ela queria transformar o Xbox em uma plataforma multimídia. Tipo, não Sim, era um videogame. Bicho, foi isso que matou a Xbox One. Sério mesmo. Tipo, se essa não tivesse da proposta inicial da Xbox One, talvez a Microsoft não tivesse nessa pindaíba que eles estão hoje. Porque foi essa iniciativa que fudeu historicamente, tipo, toda a imagem que a Microsoft construiu durante o Xbox 360, que foi um videogame muito mais vendido e com muito mais público do que o PS3. Então, é uma história muito doida. Eu acho que o primeiro jogo que eu joguei no Xbox One foi Quantum Break, eu tenho quase certeza. Bem fácil, porque ele lançou muito próximo do Xbox One. Ele lançou muito próximo do Xbox One e ele era meio que um showcase. Porque ele é um jogo muito bonito, ele já era um jogo muito bonito, tipo, em 2014, 2015. E ele tem essa dinâmica que ele é meio série, meio jogo. Quando eu testei jogar ele uma vez, eu achei bem ruim. Sim, eu achei um saco. Porque você joga e a gameplay é legal, porque a Remedy sempre manda muito bem coisa de tiro, então ele tem umas dinâmicas de uns poderzinhos que travam o tempo e tal. E logo depois vai pra uma série de 15 minutos com o Mindinho do na verdade, o que eu achei interessante nesse jogo é porque as decisões que você toma dentro do jogo afetam a série. Afetam o rumo da série. Aí eu fiquei, cara, isso é legal. Sim, isso é legal. Não, sim, com certeza é legal, assim... Eu só acho que é uma péssima ideia fazer um jogo inteiro baseado nisso, mas... Fazer o quê, né? Mas é isso. Is this. Olha aí. Terminando o nosso preâmbulo, vamos falar do que importa. Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. Como fui eu que apresentei para os dois... Eu acho que eu vou começar primeiro como foi que eu descobri Jujutsu Kaisen. O que é Jujutsu Kaisen? O que é Jujutsu Kaisen? Jujutsu Kaisen é a maior obra-prima que já foi produzida no planeta Terra. Assim, GG Akutami é Deus renascido. E ao mesmo tempo ele faz a melhor e a pior coisa que já foi feita na história. Então, basicamente é isso. Jujutsu Kaisen, não sei se eu expliquei bem. É isso. Davi, você acha que eu expliquei bem? Talvez você tenha sido um pouco preciso demais. Acho que pode deixar um pouco mais vago. Não, tudo bem. Então vai lá, deixa um pouco mais vago. Vai lá, David. Faz as nossas. Você tem uma profundidade um pouco maior pra explicar. Tá bom, vamos lá. O que é Jujutsu Kaisen? Jujutsu Kaisen é um anime, é um mangá / anime shonen, ou seja, é de lutinha, de adolescente, de escola, com poderzinho. Superação, de amizade. Amizade e tal. É shonen, tipo,
Se você já assistiu um shonen, você sabe a estrutura. Se você não sabe o que é um shonen, você sabe. Então é Hunter x Hunter, Naruto, One Piece, Haikyuu, Bleach, One Piece. Haikyuu, Então, essa é a estrutura de My Hero Academia, essa é a estrutura de poderzinho, coisinha e tal. E ela já é bem batida, é uma estrutura bem batida, e Jujutsu Kaisen meio que vem não pra subverter as convenções, e muito menos pra seguir o padrão. Ele vem meio que pra mostrar, meio que surfar numa onda com um novo caminho. Ele tem uma vibe muito diferenciada. Primeiro que em Jujutsu, todo o rolê de Jujutsu que faz a galera se interessar é a vibe de Jujutsu. Jujutsu tem uma vibe, eu não sei qual é o rolê. Tem um jazz ali, tem um negócio, ele tem uma aura. Jujutsu tem uma aura muito massa. Tipo, vamos lá. A gente acompanha a história de um menino que é o Itadori, o Yuji Itadori, que é um jovem colegial que estuda no Japão e tal, do cabelo rosa, é um moleque muito forte. E ele tá no grupo paranormal, e esse grupo paranormal vai fazer uma atividade e pega um dedo podre que tinha na escola. A escola tinha um amuleto no quintal, uma casinha meteorológica, um abrigo meteorológico para coisas. E tem um dedo podre lá dentro. Um dedo podre, todo necrosado e enrolado num papel higiênico, pintado. E aí eles pegam esse dedo para fazer experimentos. E era o dia que o vô dele morre. Então ele volta para casa e tal, e deixa os amigos dele, do grupo paranormal dele, na escola sozinhos para mexer nesse negócio. Até porque é só um dedo podre. O que é que pode ter demais nisso? Só que o dedo podre é de nada mais nada menos que Ryomen Sukuna, que era o bichão dos tempos antigos de Jujutsu. Então na história de Jujutsu ele era um brother muito forte, que foi necessário basicamente juntar como o Rei das Maldições. O Rei das Maldições, ou o Demônio na Terra, o Diabo Encarnado, o bicho ruim, Satanás. Coisa ruim. Satanás, o bicho ruim. Então, ele era imbatível, ele era imparável, ele teve que juntar basicamente todos os feiticeiros do Japão pra dar uma surra Pra dar uns cacete nele. Pra ver se ganhava nele. E mesmo assim ele não morreu 100%, sobrou 20 dedos desse filho da puta. E o Yu já achou um desses dedos. Os amigos dele abriram, causam um pandemônio dentro da escola, destrói a escola inteira, porque o mundo de Jujutsu é recheado por maldições. Então os sentimentos negativos das pessoas, eles se acumulam nos locais, eles criam criaturas a partir desses sentimentos negativos. Então funciona um pouco como em Chainsaw Man, pra quem assistiu, porque é menos gente do que assistiu Jujutsu, mas em Chainsaw Man os medos criam bichos, criam demônios. Então, e os demônios são baseados nos medos. Então, tipo, o demônio da barata é um demônio super forte, porque tem muita gente que tem medo de barata. Enquanto isso, o demônio do tomate é um lixo, porque, sei lá, 5 pessoas no planeta têm medo de tomate. Então, meio que funciona assim, de certa forma, Jujutsu, porque na história tem umas maldições que representam coisas e conceitos, e tem outras maldições que é tipo, um hospital tem muita gente triste, muita gente sofrendo, tem muita morte, muita dor, então nascem uns bichos doidos de lá. E esses bichos são responsáveis por matar uma galera. Aí o Itadori achou um dedo, os amigos dele abriram, saiu um bocado de maldição pra pegar aquele dedo, e o Itadori, num lapso de bom senso, decidiu, e se eu comer? E se eu comer esse dedão? Que delícia. Essa iguaria. É quase o quê? É quase um dry age. É bem dry age, assim. Ele parece estar bem seco, aquele dedo. Mas vale ressaltar que o Itadori, ele come o dedo não só para salvar os amigos dele, mas para salvar um emo safado que ele conheceu nesse mesmo dia, chamado Megumi Fushiguro. O Fushigurinho. O Fushigurinho. Do vulgo Fushigurinho. Pois é. Então é isso. Aí você vai acompanhar porque o Itadori comeu esse dedo, e não apenas ele comeu esse dedo, porque, o que aconteceria se uma pessoa normal comesse o dedo? Ela morre. Ela ia papocar. Primeiro que você tá comendo um dedo podre, amigo. Você já tá errado de início. Só que aí o Itadori não é exatamente normal. Então o que acontece com ele? O pior caso. Que meio que o Sukuna renasce no corpo do Itadori. O Itadori tem um corpo ideal pra renascer o Sukuna. Então o Sukuna volta.
E é E isso. aí, o que torna o Itadori diferente é que ele não só consegue ser o receptáculo do Sukuna, mas ele meio que consegue controlar, entre muitas aspas, o Sukuna. Tipo, o Sukuna não toma conta do corpo dele, da mente Eu não dele. diria entre muitas aspas, não. Acho que, assim, sem aspa nenhuma. Ele consegue controlar o Sukuna dentro do corpo É, dele. ele consegue controlar. É porque conforme ele vai, né, consumindo mais dedos, o negócio vai ficando diferente. Mas. Isso aí é a parte pra depois, assim. Mas o que É torna exatamente ele isso. Ele consegue diferente no controlar. começo é porque ele consegue controlar o Sukuna dentro do corpo dele. Cara, pois é. E aí esse é o rolê de Jutsu. Esse é todo o primórdio, a história base de Jujutsu Kaisen. E aí você vai... Meio que Jujutsu se apresenta... Isso, assim, pra quem escuta esse programa e for assistir, isso é uma mentira total que eu vou falar agora. E você descobre, tipo, no 5º episódio. Jujutsu Kaisen começa falando... já que o Itadori consegue... com meus dedos, e se a gente fizer esse moleque com meus 20 dedos do Sukuna, matar ele depois e extirpar o Sukuna da humanidade? Porque o Sukuna tecnicamente não morreu. Ele é que nem o Sauron. O Sauron não morre porque ele deixa um anel e o anel tem a alma dele. O Sukuna não morre porque o Sukuna deixou os dedos e os dedos são indestrutíveis. E se tem a alma alguém dele. consumir, ou se alguma maldição muito forte consumir, ele vai conseguir voltar através daquilo. Então, o melhor caso para os feiticeiros é deixar o moleque comer o dedo e depois se dar um fim nesse moleque. Porque aí, quando o moleque morrer, ele leva com ele todos os dedos. Sim. Então, é isso. E aí parece que vai ter uma caça aos dedos. E não é exatamente esse o caso. É muito engraçado porque Jujutsu, eu gostava de brincar, que é tipo Naruto estilizado. Então é Naruto da Fashion Week, tá ligado? Todo mundo é muito estiloso, todo mundo anda no verdade. Se você olhar... É um Naruto Gen Z, vai dizer É um Naruto Gen Z. É um Naruto Gen Z, porque Naruto é Millennial e Jujutsu é Gen Z. Então, se você olhar de longe assim, você pensa... Naruto. É tipo quando você olha Dark e você pensa... Stranger Things alemão. Porque é sobre adolescentes que estão procurando um moleque que sumiu. Mesma coisa. Em Jujutsu a gente vai conhecer o Itadori. Só que, diferente de Naruto... Não, vá, amigo, continue. Depois eu falo. O que eu ia comentar é que, assim, o Itadori é esse moleque super gente fina, que todo mundo gosta dele, ele começa a fazer as amizades muito fácil, e, assim, ele tem algum rolê que vem da família dele muito diferenciado, e ele tem um demônio no corpo dele, que ele consegue meio que controlar. Então, Kurama vibes alô. Ele tem uma amiga que é uma menina super despeitada e braba e tal, e, pô, brabona, e do lado dele um emo, ou seja, se a gente olha de longe, e o mestre dele é o malucão do cabelo branco que usa um lenço, Que usa venda. Então, se você olha de longe, é o time 7. É o Naruto. É verdade. Você pensa Naruto. Sakura, Sasuke e o Itachi. Itachi não, meu Deus. Kakashi. Kakashi. Maluco. E Kakashi. Então, você olha de longe, é isso, é o time 7. Só que quando você olha de perto... Só que aí tem o pulo do gato. Tem o pulo do gato. Qual é o pulo do gato, Carol? Que diferente de Naruto, porque em Naruto a gente acompanha o Naruto fazer meio que as pazes com a Kurama. E eles aprendem a coexistir dentro do corpo do Naruto. Mas em Jujutsu, a conversa é diferente. E eu acho que a gente já entra meio que na vibe. Então, como a gente já falou mais ou menos a base, eu vou falar aqui como foi que eu conheci Jujutsu. Primeiro que lançou o Jujutsu Zero, o filme. Lançou até no cinema aqui de Juazeiro do Norte. E eu não assisti porque eu não fazia ideia do que porra era Jujutsu. E eu ouvi num podcast de notícia que tinha na época, que era do Jovem Nerd, que era o Nerd Bunker. E eu escutei eles falando, assisti Jujutsu, é muito legal, vai lançar a 2ª temporada agora, é muito massa e tal. Vai lançar esse ano. E é muita doideira, o legal de Jujutsu é que eles são estilosos e tal. Eu pensei, que besteira. E aí um dia, sei lá, era agosto, não chovia nada, tava quente, muito quente, quente pra caralho. De, sei lá, 2022, 2023. E me deu vontade de pagar Crunchyroll. E eu paguei Crunchyroll porque eu queria ver Fullmetal Alchemist Brotherhood. Assisti Fullmetal Alchemist Brotherhood? Obviamente não. Porque eu abri,
Aí eu olhei assim e eu falei, nossa, Jujutsu Kaisen, por que não? É isso, eu vi Jujutsu Kaisen e falei, pô, Jujutsu Kaisen, que legal. Tá bom, vou assistir aqui um episódio pra ver. Eu terminei a primeira temporada em tipo, 2 dias. Aí eu assisti ela de novo quando foi lançar a segunda temporada. Assisti a segunda temporada de novo. E meio que eu ia assistindo um e o outro. Era bem legal, assim, era bem divertido. E depois eu fui comprar os mangás, eu li todos os mangás, eu fui acompanhando, eu peguei a parte da luta, a grande luta que tem no final do mangá, que a gente não vai falar agora, mas eu comecei a acompanhar tipo, bem no comecinho dela. Ainda ninguém sabia quanto tempo ia demorar aquela luta. No final das contas foi tipo, a última luta da série, demorou pra caralho, foi mais de um ano. Mais de um ano. Foi mais de um ano dessa luta. Mas eventualmente ela acabou e eu fui comprando as coisas. E nesse meio período eu fui ali conversando com o cara. O Carol gosta de umas coisas meio merda, tipo Haikyuu e tal. Cala tua boca, menino. Carol, pelo amor de Deus, vai assistir um negócio bom. Ela, o quê? Porque eu só assisto lixo e tal, kkk. Eu assisto coisa boa, pô, assisti Jujutsu Kaisen. Ela assistiu, é isso, Jujutsu Kaisen. E aí depois eu fiquei enchendo o saco de Davi falando, pô, Davi, tu devia assistir Jujutsu Kaisen. Ele, não, cara, vou assistir não. Aí assistiu, tá aí. Então é isso. Eu bato no meu peito, eu falo, eu sou tipo pitch do Jujutsu Kaisen do GG Akutami, embora eu odeie o GG Akutami mais que qualquer pessoa no mundo. Não tem como você não odiar ele, né? Acho que só não dá pra odiar ele mais do que ele odeia o protagonista dele. Mas... Mas é isso. Já que eu falei da minha parte, e vocês? Por que vocês começaram a assistir? O que foi que fez vocês gostarem de Jujutsu? Então, porque eu acho que minha história é um pouquinho mais comprida, eu vou contar logo. Eu já tinha ouvido falar de Jujutsu, porque uma amiga minha falou, Nicole, beijo Nicole, ela falou, a gente se encontrou no shopping no dia que ela foi assistir o Jujutsu Zero, e aí ela diz, porque tu ainda assistiu o filme de Jujutsu, não sei o quê, e ela pegou e disse, assiste amiga, acho que tu vai gostar. Aí eu, não, tá bom, vou botar na minha lista, só que nesse vou botar na minha lista, ficou lá, e aí eu via muito, eu via gif do Gojo, eu via trecho de Jujutsu no TikTok, eu via muita coisa, e aí aquilo ficou, tipo, um dia eu assisto, até que Manel assistiu, e ele passou a encher a porra do saco de todo mundo, pra assistir Jujutsu. E enquanto a gente não assistisse Jujutsu, ele não sossegava. Aí eu disse, quer saber do negócio? Eu vou assistir essa porra desse anime, se ele for ruim, Manel me paga. O quê? Eu não paguei. Ele não pagou. Eu comi a primeira temporada, assim, em questão de, acho que 2 ou 3 dias eu assisti. E aí eu assistia no trabalho, eu assistia em qualquer tempo livre que eu tivesse, eu assistia, tipo... E assim, inicialmente, não vou mentir, que o que me pegou muito foi o personagem do Gojo, porque o Gojo, ele é... vá. Além dele ser lindo e maravilhoso, ele é um ótimo personagem. Só que aí, depois eu fui me apegando muito ao Itadori. E aos outros personagens que vão aparecendo ao longo da história. E tipo, ao Itadori, ao Nanami, a Nobara, ao próprio Fushiguro, enfim, a todos os outros personagens. E a história de Jujutsu é muito boa. Porque parece aquele shounen que você está acostumado a assistir. Porque, nossa, esses amigos vão enfrentar tudo e a amizade deles vai superar todas as barreiras. Mas não é assim. Tipo, eu acho que Jujutsu, ele pega as expectativas que você tem e aí ele joga tudo num triturador e você fica só com o sofrimento e a tristeza. Mas é muito bom. É meu segundo anime preferido. Só não é o preferido porque Haikyuu existe. Pra falar assim, ela até desmoraliza um pouco Jujutsu, mas tudo bem. Vou ler, é legal, vai. Vou ler, é muito legal. Haikyuu é muito legal. É porque Manel é chato. Mas enfim, e você, Davi? Pra mim, o que me fez assistir foi Manaus enchendo o saco, não tem segredo. Só que o que conseguiu me pegar no anime, que vale a pena explicar, que eu sou uma pessoa que tá acostumado com os animes das antigas, tipo Dragon Ball, Yu Hakusho, Naruto, Hunter vs Hunter, a primeira versão do anime, né? Que eles têm um timing diferente dos animes atuais. Eu tenho muita dificuldade de conseguir me conectar com o anime atual, que é muito mais
rápido, as coisas acontecem meio quase que atropeladas. É menor. É. Mas não necessariamente por ser menor, porque tem animes curtos que tem um time legal. Só que eu gostei do time de Jujutsu. Ao mesmo tempo que ele acelera as coisas, ele consegue parar quando é necessário parar. E ter, tipo, uma temporada quase toda focando numa batalha só, por exemplo, como a segunda temporada. E eu consegui gostar muito dos personagens logo de cara. Não foi difícil se afeiçoar com os personagens. Embora ele tenha muito aquela pegada clássica de shounen, você não tem aquele personagem idiota que fica fazendo merda, parece que é só pra fazer graça. Vou ser bobão aqui. Não tem o tarado, Não né? tem Não tem um- o personagem Não tem tarado. Não, Ele, o protagonista não é abestado, que nem Naruto, por exemplo. Justamente. Porque o Naruto é abestado. Não, tipo, Tem o Itadori milhões de não é exatamente inteligente, mas Não. ele é inteligente à sua maneira. Exatamente. Exatamente. E, tipo, E- ele não é. Tipo, e eu acho que o que eu gosto mais no Itadori é que ele não quer ser o maior de todos, ele não quer ser o melhor de todos. Tipo, comparando com o Naruto, ele não quer ser, por exemplo, o. Sei lá, O o primeiro-ministro do Gojo, Japão. entendeu? Ele não quer ser o Gojo, ele quer ser. O objetivo do Itadori é salvar o máximo de pessoas que ele conseguir até o dia que ele vai precisar morrer. Acabou. É esse o objetivo dele. E outra coisa que eu achei muito legal foi essa mitologia das maldições. Eu acho que é uma forma bem honesta e bem justa de explicar os inimigos. E parece até meio bobo, mas quando você começa a pensar e quando começa a conhecer os bichos mais fortes, você fica pensando, porra, Faz sentido. tem um negócio aqui. Tipo, muita gente tem medo do oceano aí, então Uhum. O bicho do bichão do oceano oceano é foda. é brabo, pois é. É. Eu acho que uma coisa de Jujutsu que é muito interessante é que Jujutsu, primeiro, Jujutsu é bem simplificada, assim, não tem uma grande lore de universo, tanto é que é uma questão minha, eu tenho um problema com Jujutsu, porque eu acho que ele tinha muito mais pano pra desenvolver do que ele de fato desenvolve. Eu não sei como é que tá módulo, eu ainda não peguei pra ler o spin-off, mas, assim, na obra original, o Jujutsu não explora, assim, se você começar Jujutsu, você terminar a segunda temporada, você tá... Caralho, eu quero saber mais sobre o passado, eu quero saber mais sobre Sukuna, sobre a história dele. Não, fica de boa. Não vai. Assim, não vai. Não é esse o intuito do desenho. Ele tá contando uma história que é do ponto A ao ponto B. Às vezes vai contar uma coisinha ou outra do passado, mas assim, é coisa muito pontual e é muito um passado específico e recente, aspas. Tipo, de um personagem, são os últimos anos de um personagem. O que foi que aconteceu pra ele chegar naquele ponto. Mas não vai ter, tipo... por que existe a maldição? Quem foi o primeiro cara? Que nem hoje em dia Naruto tem, que tem toda a história da família... Como é que é o nome da família, meu Deus? Uchiha. Não é Uchiha. É o nome da família de Deus. Otsutsuki. Tipo, não vai ter um negócio desse, sabe? Em Jujutsu. E eu acho muito legal que os personagens, eles são muito... Assim, é difícil falar que o GG Akutami respeita o personagem, porque o que ele faz com os personagens é uma putaria. Mas ele... Eu acho que ele respeita o papel do personagem dentro da história. Uhum. Então, tipo, a Sakura em Naruto... Não, então, a Sakura em Naruto, ela é uma personagem pessimamente escrita, porque ela tem, por 2 momentos muito bons que são atropelados depois. Porque, tipo, a missão de vida dela é namorar com o Sasuke. Nossa, E aí, sim. quando você dá esse zoom na história de Jujutsu Kaisen, você vê que a Nobara é muito mais que isso. Tipo, a Nobara, Uhum. ela não é super fã de macho. A vida dela não é atrás de homem. A vida dela é a vida dela. Pô. Inclusive é muito engraçado porque, tipo assim, ela até tem um rolê que, tipo, porra, não é possível que o Itadori vai ser o primeiro do grupo a arrumar uma namorada. Eu não acredito que ele vai namorar primeiro que eu. Mas ela não tá, tipo, eu tô atrás de um namorado, ela só tá, tipo, eu não acredito que esse imbecil vai conseguir antes de mim.
Minha Mas, gente, tipo, inclusive, muito esse spin-off é muito bom. é muito bom. É Não é um muito spin-off, bom. né? É tipo um Não é um spin-off, é tipo um prelúdio, pós-créditos. prelúdio. Um É um pós-crédito, na pré. verdade. É tipo um pós-crédito. Então, Mas é muito bom, gente. é muito bom. Então, tipo, eles são muito honestos, os personagens são muito honestos. Eles não são, tipo, caricaturas extremas. Então é isso. Sim. Vai ter o personagem. Inclusive, tu falou na Nobara, um ponto muito bom da Nobara também é que a Nobara não é uma personagem sexualizada. Não, e assim, Jujutsu é um anime que sexualiza relativamente pouco mulheres, o que é uma coisa muito Contrário, incomum. né? Acho que se a gente parar pra pensar, praticamente não sexualiza mulheres. Não, tem uma personagem que é altamente sexualizada, mas, que é a Mei. Ai, nossa, essa vagabunda. Que é realmente uma personagem que é sexualizada, mas tipo assim, se a gente olhar de longe, tem muito mais um sendo sexualizado em Jujutsu. E não é uma. Ainda assim, a sexualização da Mei Mei não é uma sexualização de uma menor de idade. É tipo uma mulher adulta. Ela é uma mulher adulta que é sensual. Tipo, ela tá Exatamente. aí, ela é gostosona e tal. Que é e diferente aí, do que a gente vê, por exemplo, em One Piece. Que quando teve o time skip, que a Nami voltou com os peitos do tamanho do mundo. Não, E um biquíni assim, não existe, que cobre só o bico do peito, e olha lá. Não existe mais em One Piece mulheres normais. Assim, a mulher, se ela não for o maior violão de todos os tempos, se ela não for uma ampulheta, então, tipo, é uma cintura de meio milímetro. E isso eu não critico One Piece quer dizer, por essa questão eu critico, mas, tipo, One Piece não é ruim. Eu só acho que o Oda tem um problema muito grande de desenvolvimento de mulher, porque ele até faz elas com profundidade temática, mas, tipo, por exemplo, esse rolê de corpos é muito engraçado, porque os homens têm 30 bilhões de corpos, todo homem em One Piece é diferente um do outro. E todas as mulheres de One Piece são meio que iguais, que é tipo uma bundona gigantesca, uma cintura de pilão e um peito inaceitavelmente grande, tipo, apontando pra cima. Tipo, caralho, amigo, sério. Mas ele já deu entrevista sobre isso, que alguém perguntou, tipo, Oda, por que você faz seus personagens assim? Porque eu gosto de desenhar mulheres bonitas. É isso. Ai, nossa, gente, pelo amor de Deus. Ponto. Ele Enfim. tem exatamente um tipo de mulher. Ele tem exatamente um tipo de mulher, e é exatamente o tipo de mulher que ele faz. E no Jujutsu não, tipo, toda personagem é meio diferente das outras, até personagens que são gêmeas são completamente diferentes umas das outras, Sim. tipo, a forma como elas são retratadas. Tem até um micro índice de sexualização ainda no Jujutsu Zero, mas está muito mais presente no mangá do que de fato no anime. No anime não tem, no mangá tem um pouquinhozinho. Eu tava tentando lembrar. Oi? Eu tava tentando lembrar do Jujutsu, onde tava isso, mas... Não, Realmente. no filme não tem, Mas é que no mangá, entre os capítulos, ele tem tipo uma pequena brincadeirinha. Então ele coloca às vezes uma entrevista, a explicação de um poder, uma tiradinha explicando alguma coisa, um negocinho. Às vezes até bastidor, sabe? Tipo, meu editor queria que eu escrevesse assim, eu decidi escrever assado por causa de questões que vão vir a ser explicadas depois. E aí um deles, do Jujutsu Zero, ele fala que ele desenha as coxas da menina, como é que é o nome dela, meu Deus? Da Maki. Da Maki, ele desenha coxas grossas pra ela. E porque ele achava bonitinho e tal, não sei o que. Ele desenha ela com umas coxonas. E depois ele teve que reduzir, porque o editor dele falou, peraí, porra, calma aí. Aí dá uma reduzida nelas. Aí tem isso, mas, pô, é meio que um detalhe de... realmente, assim, lembrando do Jujutsu Zero, ele tem vários momentos na Maki se esfregando no chão, dando um espacate, abrindo as pernas todinha, e um zoom na perna e tal. O Jujutsu Zero é um pouco mais sexualizado, mas não chega perto de, por exemplo, sei lá, My Hero Academia, que pra quinta temporada virou hentai, basicamente. É quase ecchi, de nível de putaria, tela com colegiais. Pois é. Tipo, as adolescentes de Jujutsu são bem respeitadas. Fora no zero, que aí, né, foi o... Mas no geral, eu acho... Primeiro, a gente perdoa. Eu acho no geral,
elas são tratadas de uma forma bem respeitosa. Tipo, não são personagens que estão lá pra servir a história do protagonista, de alguma forma. Tipo, todas elas têm suas linhas de história, todas elas são bem desenvolvidas. Pelo menos as que estão ali no... Por exemplo, a Nobara é bem desenvolvida, a Maki e a Mai. Eu gosto de como é desenvolvida a história delas duas. Até a... Meu Deus, como é o nome dela? Meu Deus! A professora lá de Tóquio. Ai, Mei. Não, a professora de Tóquio. Nossa, eu não lembro o nome dela, mas eu sei que aqui tem um rasgo, né? Enfim, aqui tem uma cicatriz na cara. A Shoko também, que é a enfermeira da escola. Elas têm suas histórias. Tipo, você consegue saber que aquelas personagens não servem apenas à trama dos personagens masculinos. Mas elas têm suas linhas de história também. A Yuki. E aí, eu gosto muito disso. Eu gosto muito também do fato de que... não sei, eu acho que Jujutsu ele meio que foge do óbvio, de certa forma. Tipo, às vezes você pensa que a história vai por um lado, mas aí não vai. É verdade. É verdade. Eu acho que é bem pouco óbvio. Inclusive, tem uma coisa que... é o GG, né? Que a história surgiu dele. Que ele tem muita coragem em tomar decisões que poderiam, de certa forma, impactar muito na história dele. Que impactam, mas que, enfim, ele toma mesmo assim e ele banca as decisões dele. É verdade. Inclusive, tem algumas decisões, e eu acho que agora a gente pode entrar, porque é muito bom que a gente tá, sei lá, 50 minutos de podcast, e a gente nem tá falando nada com spoiler ainda. Ainda nada com spoiler. A gente nem começou a tratar realmente das temporadas em si. E aí eu queria puxar, qual é a opinião, Davi? Tu prefere a primeira ou a segunda temporada? Cara, eu prefiro a primeira. Eu sabia que tu ia falar isso. Porque ela tem uma vibe, em relação à história, ela tem uma vibe mais aconchegante, sabe? Você tem aquela novidade, aquela ambientação com os personagens é muito bem feita. Sei lá, eu tenho uma vibe assim que me pega mais. Embora em questão de ação, de verdade, a segunda é onde o bicho pega. É onde realmente tem um desenvolvimento mais... É onde as coisas vão pra frente. Não, eu consigo entender. Inclusive, eu acho que você já comentou uma vez, não apenas que a primeira temporada é a tua preferida, mas que o estilo de animação dela, tu também prefere. Ou da Cara, segunda. não é que é exatamente o estilo, só o estilo de animação da primeira e da segunda. É a quebra que existe no meio da segunda temporada, sabe? Não, eu lembrei exatamente do teu ponto, realmente. Existe um momento que você consegue colocar assim um lápis. Aqui mudou. E isso me incomoda na segunda temporada. Eu acho que toda a segunda temporada tem a mesma vibe, mas realmente tem... Não, assim, de vibe, beleza, mas de estilo de animação especificamente, tem essa quebra que acontece de um episódio pro outro. Que me incomodou muito. É porque tem uma luta específica, e eu acho que eu sei qual você tá falando, mas tem uma luta específica que muitas coisas acontecem, tem muitas coisas piscando e tem muitos movimentos e tem uma série de lutas, na verdade, porque a segunda temporada a gente vai chegar nisso depois, a gente pode chegar nisso depois, mas ela meio que é uma temporada de luta. É luta. E aí basicamente. tem um grande momento em que ela luta todo o episódio, lutas grandes, enormes, com muita animação. Então realmente tem um ponto, no episódio 15, acho que é pelo episódio 15, que começa uma cacofonia visual, uma putaria, uma loucura muito doida. Tipo, os personagens eles começam a se matar de um jeito muito absurdo e Jujutsu... A gente não falou nisso e isso é muito divertido. Porque eu acho que talvez seja a minha coisa preferida de Jujutsu é o sistema de poder deles. Mas a gente pode falar depois que a gente falar desse aspecto, que é... Realmente tem um momento eu acho que é melhor a gente deixar essa parte pra quando a gente vai falando com spoiler. É verdade. Porque tem uns poderes que
Que a Só spoiler dá tá pra bom. gente falar sobre com spoiler. Bom ponto. Sim, Davi, mas vai lá. Em primeira temporada. Cara, não sei. Não sei se a forma que ele apresenta os personagens. Eu não sei se é aquela coisa de. Uma coisa que eu gosto muito em narrativas no geral. É quando começa um negócio ali pequenininho, uma coisa mais localizada. E progressivamente a história vai crescendo e as consequências das coisas vão se tornando progressivamente maiores. Porque tem algumas narrativas que você já começa sendo um salvador que vai mudar o mundo e que tem o maior poder de todos. É Mas pior que existe isso. Jujutsu começa pequenininho ali, vamos só nesse negócio, vamos caçar os dedos, vai ser uma caça aqui. Vamos procurar essas 7 esferas do dragão. Só que as coisas vão tomando, aos poucos, vão tomando proporções grandes e isso acontece de forma orgânica. É Você verdade. consegue acompanhar esse amadurecimento dos personagens, o aumento da tensão, tudo de forma muito orgânica, e as coisas vão se encaixando, e tem aqueles momentos também que a narrativa dá um pé no freio, vai tratar de uma trivialidade, de uma amizadezinha, mas depois, sem se perder, começa a treta de novo. Eu acho que é isso que me pega na primeira temporada, que tem um calorzinho no coração, sabe, nela. Eu consigo entender. Eu genuinamente consigo entender, assim. Mas eu tô reassistindo agora a primeira temporada e eu não sei. Embora ela seja muito boa, a segunda cresce tanto no meu coração que, tipo, eu assisto a primeira meio que esperando chegar na segunda, sabe? Tipo, tudo que eu vejo de Jujutsu é pra chegar na segunda. Eu assisti a primeira temporada inteira pensando, tá bom, a gente tá cada vez mais perto da segunda temporada. Eu assisto o filme, Pior que tipo, na minha finalmente. cabeça funciona desse jeito. Cara, eu assisto o filme, foda-se o filme, foda-se o Yuta, tipo, eu quero que se foda, eu quero que esse moleque exploda. Porque, tipo, vai chegar a segunda temporada, vai ser muito foda. E, tipo, chega a segunda temporada e é muito foda toda vez. Mas vai lá, Carol. Sua opinião. Eu prefiro a segunda temporada, porque a segunda temporada tem os meus 2 arcos preferidos até então. Que é, assim, até o que tem lançado de anime, né? Que é o arco do Inventário Secreto, que eu acho maravilhoso. Eu acho esse arco uma das melhores coisas que eu já assisti, já li. E tem o arco de Shibuya, que é basicamente a segunda temporada. E ele é um arco que acho que nada me preparou pro que ia acontecer. E aí eu fiquei assim, quando eu comecei a assistir Jujutsu, a segunda temporada tava lançando. Então eu peguei o lançamento da segunda temporada, mais ou menos, acho que na metade da temporada. E aí eu cheguei assim num ponto que eu fiquei, gente, nada me preparou pra isso. Mas é muito bom. Você vê os personagens evoluindo assim de uma forma que você não esperava. Tipo, todos os personagens. Você vê a relação da Nobara com o Yuji e o Megumi. E aí, tipo, essa relação vai se aprofundando e você entende por que aquelas pessoas tomam aquelas decisões. Você entende por que aquilo tudo acontece, por que aquilo tem que acontecer. E vai lhe dando pra mim, a segunda temporada ela vai me dando uma angústia. Ela vai me dando um... Tipo, eu já assisti a segunda temporada, acho que umas 2 vezes, ou 3. Mas toda vida eu sinto a mesma angústia. Eu já sei tudo o que vai acontecer, mas eu fico, meu Deus do céu, com o coração apertado. E é uma temporada que, assim, eu fiquei devastada assistindo. Mas é muito boa. É muito, muito, muito boa. Cara, eu vou dizer que, assim, meu arco preferido de Jujutsu tá na segunda temporada e é por isso que a segunda temporada é muito boa. Eu gosto muito dos 3 arcos que estão na segunda temporada de Jujutsu. Mas, pra mim, não tem como correr com o Inventário Secreto.
Nossa, Assim, gente, o Inventário Inventário Secreto é muito Secreto e a Morte Prematura são os primeiros 5 episódios, né? bom. Sim. 5 5 episódios. episódios da segunda temporada. Inclusive, eles são feitos de uma forma que, assim, se você quiser, você que tá assistindo quiser, você pode meio que começar por ele. É uma maneira meio maluca, mas você pode começar pelos primeiros 5 episódios da quinta temporada. Porque eles se passam previamente, eles se passam em 2006, né? Acho que é isso, 2006, porque Jujutsu se passa em 2018. 18. É. Jujutsu se passa em 2000. Inclusive esses dias eu achei um furo aí Por quê? nessa linha do tempo. Inclusive, quem me apontou esse furo foi minha sobrinha. Porque eu viciei minha sobrinha em Jujutsu. Eu fiz esse favor a ela. Você tá E passando a aí- doença. Eu tô passando a doença. E aí, eu mandei pra ela um negócio esses dias que era tipo em 2006, o Toji falando que em 2 ou 3 anos o filho dele, assim, coisas iam acontecer com o filho dele. E aí na imagem seguinte mostrava o Gojo com o Megumi em 2007. Aí ela ficou, gente, como é que o Megumi tem minha idade na primeira temporada, 16, e em 2007 ele já era meio grandinho? Porque se ele tem 16, era pra ele ter nascido, sei lá, em 2009. Não, mas ela fala que por mais que ele apareça grandinho, ele tem 4, 5 anos ali. Então, ali é mas de todo jeito, ele deveria ter nascido em 2009 pra ter 16. Não, ele não. Que? Não, Hoje. Pra Ele ter nasceu em 16 hoje, 2001, no caso. 2002. Hoje, Não. mas ele tem Ele passa 16 em anos. 2018. Ele tem 16, 17 anos em 2017. Ele nasceu em 2000. Ah, é verdade. É. É verdade, é Ele verdade, é nasceu em verdade, é 2000 ou verdade, é verdade. 2001. Ele tem a minha idade normalmente. É. Então Ele ele é um não pouco é. mais novo que eu. Ele é um pouco mais novo que eu acho. Então ele deve ter uns 17 anos em 2017. É 16 verdade, então anos. cancela, não Porque foi ele, furo, não. ele tem 16 anos, na verdade. Ele tem 16 anos porque ele tá no primário. Ele tá no primeiro ano do ensino médio. Em 2017. Então ele tem 16 anos. Isso significa que em 2006 ele tem 10 anos. É por isso que ele é um moleque grande. Ele já é um moleque grandinho. Inclusive ele tá entrando na puberdade, que é mais ou menos o período em que o poder começa a aflorar. O que faz muito sentido também. E eu acho que assim, a gente já pode chegar na nossa parte de spoiler, porque Sim, por favor. já estamos com bastante programa. Então vamos lá. A partir de agora, galera, vai começar a sessão de spoilers. Então se liga que a partir desse alerta tá tudo permitido de falar. Menos do mangá, porque Davi não leu ainda. Tu não leu E nada, aí? nada do mangá, Davi? Nada. Cara, eu peguei assim uns spoilers muito solto. Pois é, né? Sim, Vamos falar com Tem spoiler, spoilers. gente. Não, eu acho que tem spoilers que a gente não precisa falar, mas todo mundo já sabe, assim. É. É inevitável, assim. Bicho, A internet eu gostaria de toda. dizer que eu peguei o spoiler do Gojo. Eu peguei o spoiler do Gojo, Foi justamente mas eu não isso. peguei o spoiler do Nanami. Eu fiquei muito triste. Caralho. Não, mas tu queria ter pego o spoiler do Nanami? Eu queria, porque aí eu não teria chorado assistindo. Tu queria ter se preparado, entendi. Porque, bicho, o Nanami é meu personagem preferido, gente. Eu não tava preparada pra ficar sem ele. Impossível não Não se sofri relacionar com com. Tipo, o Nanami Nosso é só maior um CLT CLT. cansado. Ele é só um CLT cansado. Que nem E aí nós. nada me preparou pra perder o Nanami. E quando eu fiquei assim, sem acreditar no que eu tava vendo. Porque Nossa, o cara. tempo todo acontece aquela desgraça gigantesca e eu tava, não, mas vai dar tudo certo. Não, mas vai dar tudo certo. Não é possível que ele morreu. Aí ele não morre na luta maior. Mas aí quando chega naquela parte que o Marrito papoca ele, eu fiquei devastada. Pois é, e é isso, assim, se você ainda não pegou nesse ponto, a grande coisa que mexe Jujutsu em relação a outros animes é que em Jujutsu existem personagens grandes que morrem de formas muito brutais.
Sim. E é um negócio meio rápido. Inclusive, tudo de Jujutsu é muito maldoso com você. Na primeira temporada, existe um arco inteiro que é do Itadori conhecendo um molequinho novo. E, tipo, no anime, na abertura, esse moleque aparece junto com todo mundo. É muito maldoso Sacanagem. isso. Nossa, muita sacanagem, é cruel. porque ele morre É cruel. de uma forma muito cruel. E, tipo, é meio que todo o negócio de Jujutsu, eu acho que assim, quando eu disse que Jujutsu é muito simples e muito justo com os personagens, ele também é muito... Ele também é cruel de uma forma absurda, mas ele é injusto na sua Visceral, história. né? Ele é visceral e ele é injusto. Ele é extremamente injusto. E Jujutsu é injusto. Jujutsu é muito injusto. A grande fala do Gojo na primeira temporada é pro Itadori comentando com ele que, tipo, cara, 80% do poder de Jujutsu é inato. Então, ou você nasce ou não. Não tem... talvez se eu treinar eu vou ficar melhor. Não existe Rock Lee em Jujutsu Kaisen. Exatamente. Até existe um Rock Lee, mas mesmo o Rock Lee nasceu Rock Lee. Então é muito doido isso. Tipo, todo mundo em Jujutsu nasceu do jeito que eles são. Se você é foda em Jujutsu é porque você nasceu muito foda. O Gojo, ele não é o feiticeiro mais poderoso de todos os tempos, porque ele praticou muito, embora ele tenha praticado muito. Antes de praticar... Ele já nasceu moleque, muito foda. Ele já era muito foda. Tanto é que é um grande tema que vai até aparecer... Que aparece ao longo da segunda temporada e depois vai ficando mais depois meio que é explicado de uma forma mais específica, mas o Gojo, ele desbalanceia o equilíbrio. Porque existe em Jujutsu é mencionado um equilíbrio entre maldições e feiticeiros, e principalmente feiticeiros das trevas, a galera do mal, os feiticeiros que usam o poder deles pro mal, e existe um balanço entre os três. No momento que o Gojo nasce, é muito desbalanceado. E isso meio que faz com que dê tudo a merda, porque tudo tem que ficar melhor. Então as maldições passam a ficar piores e mais agressivas por causa que o Gojo existe. É porque assim, existem para quem ainda não assistiu, mas está na parte com spoiler, mesmo assim, existem 3 grandes clãs em Jujutsu, que é o clã Gojo, o clã Zenin e o clã Kamo. E dentro do clã Gojo, que é a família do Satoru Gojo, existem 2 técnicas, que é o ilimitado e os 6 olhos. E aí as pessoas nascem ou com um ou com o outro. Mas esse Satanás nasceu com as 2. Assim, a cada 800 anos nasce um maluco com as 2. Exatamente. E o Gojo nasceu e tem as 2. Tipo, é um negócio que é muito raro, quase nunca acontece. Às vezes a galera nasce com outro, mas mesmo quando acontece isso, tipo, os poderes eles meio que são inúteis sozinhos. São fortes, mas eles não são o potencial total deles. E aí a gente chega na parte dos poderes, que eu acho muito legal, que o Jujutsu ele é meio maluco. Ele não chega a ser Hunter x Hunter. Porque Hunter x Hunter, pra quem assistiu, é muito pior. Tem poder de Hunter x Hunter que são 5 páginas de texto, sem desenho, pra explicar a merda do poder de uma mulher, porque o poder dela é baseado em um jogo de carta complexíssimo. Tipo, se você pegar uma carta tal, você pode usar isso, e tem as estratégias do jogo, e ele vai mostrar as estratégias do jogo e tal. O NEM é muito mais complexo. Muito mais complexo. Tudo do NEM é muito mais difícil. Mas em Jujutsu, as maldições, as feitiçarias, elas também têm suas complexidades, e algumas são bem complexas, porque elas são meio malucas, assim. Quando a pessoa entende o conceito delas, é meio fácil. Tipo... meu Deus, qual é o poder do Gojo? Eu acho que é um rolê que muita gente fica quando assiste Jujutsu, que é tipo, meu Deus, qual é o poder do Gojo? É muito difícil, ele explica, é esquisito e tal. Não é tão difícil. Gojo tem 2 poderes. Um poder é um olho muito bom. Então ele consegue enxergar energia amaldiçoada em nível subatômico. E o outro é o ilimitado, que ele consegue controlar a energia amaldiçoada em um nível subatômico. O que é que significa? Significa que um sem o outro não funciona de nada. Sim, quer dizer, funciona. Por exemplo, a pessoa pode ter os 6 olhos, que é o olho muito bom, e ela vai ter essa técnica e vai conseguir enxergar a altas distâncias.
Só que ela vai cansar muito rápido. Ela não vai conseguir usar essa visão para muita coisa. Ela até pode melhorar, por exemplo, o consumo de energia dela, mas é isso. Enquanto o Gojo, e aí a pessoa que tem o ilimitado, ela é até um risco para a sociedade. Porque se ela não sabe controlar o poder dela, ela mexe de uma forma errada, ela cria um buraco negro e destrói tudo. Porque basicamente o ilimitado, ele controla espaço. Ele consegue conjurar espaços negativos e positivos. Consegue meio que controlar a coisa. É por isso que o Gojo consegue se teleportar. É por isso que o Gojo consegue empurrar inimigos. Por isso que ele consegue puxar inimigos. Por isso que ele consegue ficar mais forte. Por isso que ele consegue voar. Por isso que ele tem tipo um campo de força ao redor dele. Por isso que ninguém consegue tocar nele. Porque ele consegue criar espaço negativo entre ele e o oponente. E é por isso que ele, e por causa de todas essas concepções, é por isso que ele consegue se regenerar de uma forma muito natural, que é de uma forma natural para Jujutsu. Porque em Jujutsu a cura é muito difícil. Não é fácil. Mas ele, por causa dos dois combinados, consegue controlar o corpo dele. E ele basicamente tem energia ilimitada porque ele consegue ficar regenerando a parte do cérebro que controla a energia dele. Então ele consegue ficar regenerando para sempre ter mais. É como se, tipo, ele é um carro com combustível e ao invés dele parar para abastecer, ele, enquanto o carro tá viajando, ele joga fora o tanque que tá meio vazio e bota um novo, um carro em movimento. Então, tipo, esse é o rolê. Quando a gente fala e quando mostra na série, parece muito complexo, mas quando você entende, tipo, a base, meio que não é, meio que é bem tranquilo. Mas tem os poderes. Você vai assistir um anime e sai, sei lá, tendo que entender física. Não, você se torna especialista em física quântica e teoria dos corpos. Mas é isso. Duas perguntas, Davi. Eu tenho duas perguntas pra Davi. A primeira é: qual foi a morte de personagem que mais lhe doeu? E a segunda é: qual é o seu poder preferido em Jujutsu até agora? Cara, acho que morte de personagem foi a do... Pô, vou ter que pesquisar o nome dele, do carinha lá. O Junpei? O Junpei. O Junpei? É o que eu falei, é mais amaldiçoado. Aquilo ali é muita safadeza dele. Acho que aquela ali machuca. As duas maiores mortes, acho que são a do Junpei e a do Nanami, assim, né? Nessas duas primeiras temporadas. Só que o Nanami, ele se vai de... O Nanami, ele se vai de forma digna, sabe? É verdade. Tipo, você encerra o arco dele. Só que o Junpei é tão cruel, ele é feito de gato e sapato pelo Marrito. E depois ele é descartado de forma tão assim... que causa seu impacto, que você fica, porra... E o pior é que o Junpei, ele é descartado porque a única utilidade dele era atingir o Itadori. Quando ele vê era que não vai atingir... Era porque o Marrito queria brincar com o Itadori. E ver se ele liberava o Sukuna e fazer um pacto. Essa parte do pacto eu confesso que eu nunca entendi, que eu ainda não entendi muito bem. Mas... E o poder... Cara, eu acho muito interessante o poder do Toji. Ele é simplesmente... simplesmente não tem o poder. Então meu físico vai pro extremo e eu sou foda por causa disso. Então você foda para um caralho, mesmo sem poder. É isso. É tipo, ele é o Rock Lee. Ele é o equivalente do Rock Lee do mundo de Jutsu. Só que ele é o Rock Lee reverso, porque o Rock Lee ele tem que treinar pra ficar super forte. E embora o Toji treinou, ele é forte de nascença. E tipo, porque é isso. No mundo de Jujutsu Kaisen existe um negócio chamado restrição congênita. Que algumas crianças elas nascem com mudanças, por exemplo. Na primeira temporada a gente conhece o Mekamaru, que tem outro nome, é Nobu e sei lá o que eu nunca lembro, mas é o Mekamaru. Que ele tem um corpo muito debilitado, o corpo dele é muito fodido, só que por causa que o corpo dele é muito fodido, o raio de energia amaldiçoada e a quantidade de energia amaldiçoada que ele produz é muito alta.
E na primeira temporada também tem uma pessoa que também tem restrição congênita, mas ela é diferente, que é a Maki, que a gente já falou. Que ela também tem pouca energia amaldiçoada, mas ela é muito forte. Muito forte. E o Toji é outro nível. O Toji leva isso ao extremo, né? O Toji é isso ao extremo, porque ele não tem nada. Ele não tem nada a um nível que em Jujutsu não existe. Porque em Jujutsu todo mundo tem um pouquinho de energia amaldiçoada, porque as pessoas têm que ter, porque elas liberam. Porque elas não têm controle, então, por exemplo, a gente fica triste, a gente libera energia amaldiçoada. E é assim que funciona a vida. O Toji não libera. Ele não libera nada de energia amaldiçoada. Não tem muito motivo pra isso. Ele só nasceu desse jeito. Ele é meio que uma aberração desde criança. E por causa disso ele é invisível. Tipo, você não consegue sentir ele chegando com energia, porque ele não tem. Ele tem. E o corpo dele se adaptou de uma forma que ele é muito forte. Muito forte. E aí, tipo, mas ele mata a maldição. Sim, como é que ele mata a maldição? Ele literalmente sente a maldição pela pressão do ar. É muito doido. É muito foda, realmente. É muito foda. Carol, o seu. Não, eu já falei. A morte que me deixou mais triste foi a do Nanami. É como o Davi disse, é impossível você não se relacionar com o Nanami, porque o Nanami é literalmente um CLT cansado. É a gente, velho. Então, tipo, ele é a gente. Ele é a gente. Ele sabe que ele não é o feiticeiro mais poderoso de todos. E ele tá de boa no com limite isso. dele, inclusive, ele tá de boa com ele isso. tá no limite, porque o poder dele não vai permitir ele ir muito longe. Pô. Sim. O poder dele já permite ele chegar muito longe para o que parece. Exatamente. E ele é, tipo, literalmente que o Nanami funciona na base da hora extra. Sim, é muito bom. É muito bom. Inclusive, ele tem uma luta com o Marrito na primeira temporada que ele, tipo, gente, seguinte, eu tenho até 5h59. Quando der 6 horas, eu vou ter que fazer hora extra. E eu não queria. Porque eu queria ir pra casa. Eu queria ir pra casa sim. Eu queria muito ir pra casa, ler um livro, ficar de boa, mas eu não vou. Porque eu tô nessa merda e você tá me obrigando a fazer hora extra, seu desgraçado. Lutando com o filho da puta, pelado, com perna de cabra. E ele tá jogando bichos humanos escrotos pra cima de mim. Vai se fuder. Ai, irmão, é muito bom. Aquilo é muito bom. É muito bom. E o poder dele, explicando pra quem não assistiu e tá aqui na zona de spoiler, 3/4. Ele consegue cortar coisas e bater coisas que estão na proporção de 3/4. Então, pegando uma régua de, sei lá, 100 centímetros, se ele bater no centímetro 30... no centímetro 30? No 25. Se ele bater no centímetro 25, ele vai dar muito mais dano. Então ele vai... Sim. Às vezes, se ele bate no meio da régua, no centímetro 50, a régua, ela balança. Se ele bate no centímetro 25, ela quebra, ela explode, sei lá. Então, é isso. Não é muito forte, é muito específico. Exatamente. Mas ele sabe disso e ele tá de boa com a vida dele. E aí... o que é divertido em Jujutsu é quando os personagens usam os poderes de formas não convencionais. Por exemplo, beleza, o poder dele, isso é mais comum em Hunter x Hunter também. Porque os personagens, tipo, o poder da pessoa é aspirador de pó. Aí ela usa o aspirador de pó pra, tipo, aspirar as suas emoções negativas. É muito doido isso. E em Jujutsu tem isso, porque, tipo, ele vê 3/4. Você podia pensar, tipo, uma perna inteira, mas não, ele faz num músculo. O seu músculo eu divido em 3/4 e eu bato aqui. Então é muito mais fácil dele bater 3/4 em qualquer canto, porque ele tá calculando qualquer merda. Tipo, ele bateu no meio da minha cara. Não, ele bateu em 3/4 da sua bochecha. Sim. E o que me fez gostar muito do Nanami foi a relação que ele construiu com o Itadori. Porque, tipo, basicamente, o Nanami, ele tem esse senso de, tipo, assim como todos eles, ele estudou na escola de Jujutsu. Então, desde muito jovem, ele foi apresentado a essas responsabilidades que um feiticeiro Jujutsu tem, de cuidar das pessoas, de eliminar essas maldições, de fazer essas coisas. E aí, ele só quer... Tudo que o Nanami quer em relação ao Itadori é permitir que o Itadori tenha as responsabilidades que cabem a ele. E não que ele assuma responsabilidades de adulto quando ele não tem maturidade nem preparo para isso.
E, tipo, o Itadori fica, não, mas eu posso acompanhar você, eu consigo, não sei o que. E ele, não. Você é criança, você não tem que estar assumindo esse tipo de responsabilidade. Eu sou adulto, eu vou lidar com isso. Porque Isso é é o meu muito dever. Muito daddy. Tipo, é o meu dever. E eu fiquei assim, quando eu assisti o arco do Junpei, que é, tipo, basicamente Nanami e o Itadori, eu fiquei encantada. Eu fiquei, gente... Realmente, tipo, a gente raramente vê nesse tipo de anime esse personagem que quer que aquela criança seja só criança. Porque geralmente o que a gente vê são personagens crianças que são apresentadas a responsabilidades de adulto e tem que resolver as coisas para os adultos porque os adultos não conseguem resolver. E, tipo, tudo que o Nanami quer é que o Itadori vá no tempo dele. Tipo, que ele tem as responsabilidades que ele tem que ter e não as que ele acha que precisa ter. Cara, E, isso tipo, é muito foda, velho. é. Ele é muito brabo. Ele é muito Ele foda. é. E o jeito que ele morre também é, assim, E dá cruel. pra ver Extremamente a cruel. importância dessa relação dos dois, no quanto a morte do Nanami afeta o Itadori O na Itadori, segunda temporada. Ele fica completamente destruído, ele abandona qualquer vontade de lutar. Ele meio que se De entrega, de viver, na verdade. verdade, né? É. Porque, tipo, no arco de Shibuya, quando o Gojo é preso, ele é selado, a primeira coisa que o Itadori faz é ir atrás do Nanami. Porque o Nanami, depois do Gojo, pra ele, era a figura mais... Assim, que tinha mais capacidade de resolver aquilo. Já que o feiticeiro mais foda do mundo foi aprisionado, então a única pessoa na cabeça dele que podia resolver aquilo era o Nanami. E aí, quando o Mahito faz questão de matar o Nanami na frente do Itadori, eu acho que é tipo, era o fiozinho da corda que faltava pra arrebentar. Foi o que ele tentou fazer com o Junpei e não afetou tanto assim o Itadori, só que ele conseguiu com o Nanami. Afetou Exatamente. bastante, porque assim, não mostra tanto, mas o... Não, assim, mas não quebrou o Itadori. Não, de fato, não quebra, não Quebrou, quebra o Itadori. Tipo, machucou, mas não quebrou. Quando ele mata o Nanami, aí quebra o Itadori. Aí, tipo, você vê o Itadori chegar, assim, num ponto de falta de sanidade mental que ele tava segurando a todo custo até aquele ponto da temporada. Tipo, você vê que ele sabia que era uma coisa... Ele tinha noção do perigo que eles estavam enfrentando ali, mas ele ainda tentando se manter. Ah, não, vamos, vou conseguir, não, vamos. E aí, quando ele vê o Nanami morrer na frente dele, ele fica assim, pronto, acabou. Cara, pois é, muito rolê aquilo. Não sei. E aí, assim, eu vou falar também, só porque vocês falaram também, eu acho que eu vou falar qual foi... Tu falou qual era o teu poder preferido? Não, falei não, mas o meu poder preferido dos que já foram apresentados. Pode falar do que ainda não foi. Pode? Pode. Eu gosto do Hakari. É foda, porque eu ia falar do Hakari também, que merda. Eu amo o poder do Hakari. Eu amo o poder do Hakari. Muito foda, Davi, só pra explicar, o poder do Hakari é tigrinho. Hakari basicamente É criou só um isso que você tigrinho. precisa de explicação. Ele é só muito fã de tigrinho. Nossa, eu adoro. Cara, é muito bom, velho. E aí eu vou falar, eu vou puxar agora também. E assim, parando pra pensar nos três personagens que morrem, assim, os três grandes personagens que morrem na primeira e segunda temporada de Jujutsu Kaisen, eu acho que eu escolheria... Eu acho que eu vou de... Eu acho que é a menina, na real. A Rico. Eu acho que é a Rico. Porque... A Rico é a minha segunda. Porque é muito chocante, é muito do nada. E assim, eu falei as três mortes, mas a Rico é uma quarta, eu tinha esquecido dela. Eu tava aqui lembrando quais foram as mortes que aconteceram nas duas temporadas. E assim, a Rico é todo o motivo de ser da segunda temporada. Então a segunda temporada
essa primeira parte que eu falei, que é do começo do Gojo, da história do Gojo, a missão do Gojo é basicamente proteger e levar essa menina pra ser abatida. E acontecem eventos com ela Pra ser que são assimilada. pra ser abatida, ela vai deixar de existir. É. Tipo, ela vai ser assimilada pelo Tengen e ela vai deixar de ser ela. Ela vai passar a ser Tengen. Porque o Tengen é muito mais forte mentalmente. Tipo, ele vai suprimir ela vai deixar de existir. Então ela vai morrer. Tipo, a vida que ela tinha antes deixou de existir. E aí o rolê é que todo arco ele é muito preparado. Ele tem uma vibe meio de luto já, porque ela vai morrer. E é muito bonito ela aceitando isso, ela desaceitando, é todo um processo. É muito interessante porque assim, o luto dela mesma, ela tá em luto pela vida dela, que ela vai perder. E ela sabe porque meio que a vida dela foi construída pra ela ser assimilada pelo Tengen. E ela chega nesse ponto e tem várias coisas e acontece algo muito chocante, tipo, não vou dizer se ela foi ou não assimilada, mas aconteceu uma coisa muito gráfica com ela e tipo, é muito do nada, você não espera e é muito chocante porque a Riko, ela é muito nova também, tipo, a Riko, ela é estudante de fundamental, ela não é nem no ensino médio ainda, ela não tá no primário, ela tá no fundamentalzinho, ela deve ter tipo Acho que ela deve estar no 9º ano. Ela deve ter tipo 14 ou 15 anos, ela é muito nova, então ela morre de uma forma muito brutal. É muito escroto. Não, e se a gente parar pra pensar, é a morte da Riko que desencadeia tudo o que acontece depois. Tudo que acontece, não, sim, de certa forma, o inventário amaldiçoado e o morte prematura são os arcos mais importantes de Jujutsu, porque sem eles não existe continuação da história. Porque um vilão só surge por causa desse arco, então toda a história do Gojo e do Geto só existe por causa disso, o Geto só é vilão por causa desse arco. Se não fosse o Toji, o Geto não teria sido vilão, o Gojo não é obrigado a lidar com ele depois. O Kenjaku não consegue um corpo, e se o Kenjaku não tem corpo, ele não consegue manipular as coisas, então o Itadori meio que ia existir de uma forma muito diferente. E toda a história vai seguir de uma forma muito específica. Tipo, não vai ser como ela acontece. Tudo acontece por causa desse arco, que é muito interessante, porque ele é um arco mais importante. E quando a gente bota no meio, é porque ele é muito no meio. Tipo, ele é entre o arco das pinturas e o arco do... Ele abre a segunda temporada, né? Ele abre a segunda temporada. Ele abre a segunda temporada, mas tipo, se a gente bota ele temporalmente em ordem de lançamento, vamos lá. Em ordem de lançamento... É ele que abre a história. Mangá. Em ordem de lançamento de mangá, ele tá entre o arco das pinturas, dos fetos amaldiçoados, e o arco do Mekamaru, que já desemboca em Shibuya direto. Então, tipo, ai, nossa, que ódio. Entre duas grandes lutas, são duas grandes lutas, ele fica no meio. Pô, é foda, mano. O cara não gosta. São 2 episódios. São 2 episódios, cara. São 2 episódios. Não é grande coisa. Passa rápido. Não importa. É porque você não gosta de Evangelion. Se você gostasse de Evangelion, você ia ver como mas o meu problema... Não, meu problema não é o robô. Meu problema não é o robô. Eu gosto do robô. Meu problema é porque o Mekamaru é um otário. Se todo... Eu não gosto dele. É toda a razão dele. Ele é um otário. Só porque o cara é X9. Aquela rapariga. E ele foi queimado no pneu. Ele teve que merecer. Ele tomou microne. Pois é. Mas enfim, eu acho que ela é a morte mais chocante pra mim. E meu poder preferido... Ai, foda, Carol acabou de falar da porra do Hakari, eu não queria repetir. Porque o Hakari é o meu poder preferido, mas já que ela roubou ele, deixa eu pensar. Cara, eu acho que eu vou falar de outro personagem que ainda vai aparecer essa temporada, que é o Takaba. E o poder dele é apenas muito foda. E, tipo, o poder dele e é ridículo, tipo, o poder dele é... O poder dele é fanfic. Não, quando você fala fanfic, eu acho que Davi vai entender de forma muito errada. Sim. Não, o poder dele é: se ele acha engraçado, é real. Ponto.
E o que é dito sobre ele, uma das grandes... É muito bom porque Jujutsu é cheio de grandes falas. Os personagens falam, tipo... você ganharia dele? Obviamente que sim. Não é. Não ganharia. Mas o cara falou e, tipo, farmou algo. Você ganharia dele? Aí ele... me daria uma canseirinha. Nossa, cara, é muito engraçado porque Jujutsu é muito farmação de aura. Todo personagem farma aura o tempo inteiro. Até o Takaba, que não farma aura, os outros farmam por ele. Porque tem uma fala dele que é: o Takaba tem o potencial de vencer o Gojo. Por quê? Porque se o Takaba achar engraçado vencer o Gojo, ele vence. Se ele pensar numa piada boa o suficiente pra isso, ele vence. E, tipo, é muito engraçado porque ele não tem controle do próprio poder. Muito legal, eu gosto. Ele não tem, o poder dele é muito legal e o mais divertido é que o poder dele não tem muito explicado. Tipo, não tem muita coisa, porque ele é um imbecil, porque ele é literalmente um palhaço. Ele é literalmente um palhaço, ele é um comediante ruim. Então as piadas dele são ruins. Então as coisas que ele acredita são ruins. E ele fica tentando fazer piada e não é engraçado. Só que ele ri sozinho das piadas dele porque ele acha o máximo. É um personagem muito bom. Cara, é muito engraçado. Eu gosto ver ele surgindo nas coisas, tipo, uma mega explosão nuclear acontece e os personagens... Sabe outro poder que eu acho muito bom? O homem ventilador. É tipo isso. É muito bom. Eu citei o Hakari, mas tem outro personagem que eu acho o poder dele muito bom. Que é o Higuruma. O Higuruma que também vai aparecer, que é o julgamento. O poder do Higuruma é muito bom. Ele faz um julgamento com você. Ponto. Que ele é um advogado. Ele é um advogado e o poder dele é virar promotor. Então, sim. Sim. É isso. Com aquele jogo de advogado. O pior, que é tipo Ace Attorney mesmo. É bem vibe Ace Attorney, é bem vibe Phoenix Wright, é aquilo ali. É aquilo ali mesmo. Inclusive tem a cara do Phoenix Wright, eu acho. Ele é bem parecido com o Phoenix. Ele é bem parecido com o Phoenix Wright. Será que vocês estão pagando? Será que já tá pagando royalties pra Capcom por isso? Fica aí a questão. Mas enfim. Esses são os meus poderes preferidos. Essa foi a morte mais chocante. E agora a gente termina a nossa sessão de spoilers. E inclusive acho que eu vou botar depois quando eu tiver dito. Inclusive eu gostaria só, antes da gente encerrar a sessão de spoiler, eu gostaria só de dizer que o inventário secreto, ele não só desencadeia tudo o que acontece a seguir, ele também desencadeia uma das melhores cenas de término de todas, que traz um questionamento: você é o mais forte porque você é Satoru Gojo? Ou você é Satoru Gojo porque você é o mais forte? Na frente de um KFC. Eu fico imaginando a galera comendo frango frito parado, olhando, pensando, caralho, que casal esquisito. Tem um cara ali farmando aura e o outro tá fazendo arminha com a mão. Por quê? É apenas muito bom, cara. Mas enfim. Sim. Top frase. Tá aí, farmou aura. Farmou aura. E é isso. Esse é Jujutsu Kaisen, esse é o rolê. E essa é a história. Mas tem uma última coisa que eu gostaria de falar sobre Jujutsu. É que a dublagem dele é muito boa. E a dublagem de Jujutsu é muito boa. Muito boa. Pariu. Muito boa. Tanto a dublagem em japonês como a dublagem em português. É muito boa. A única coisa que eu não gosto muito. É muito bom. E aí, menor? Caramba, é os córneos do pai. Cara, eu fico muito triste, porque assim, eu não consigo. Eu nunca assisti Jujutsu dublado, eu só assisti legendado. É muito bom. E eu continuarei porque eu apenas não consigo aceitar a voz. As vozes em português são muito apegadas às vozes originais. Inclusive, eu acho que a única voz que eu não gosto em português é a voz do Nanami. Porque eu acho que não combina com ele. Achei que você dizia que é a voz do Mekamaru. Ai, não. Mekamaru eu detesto ele de qualquer jeito. Mas a voz do Nanami eu acho que não combina com ele. Porque o Nanami, ele é aquele homem grande, aquele, sabe? Você imagina uma voz mais grossa. Que nem a do dublador japonês. A voz do dublador japonês se encaixa perfeitamente com o Nanami.
Mas principalmente naquela cena da segunda temporada. Mas a em português eu não gostei. Eu achei que ficou muito. Não é infantil a palavra, mas não combina com ele. Não sei, nunca ouvi a voz do Itadori. Mas a Não, do voz do Itadori Gojo não, do realmente Nanami. A do combina. Itadori é boa. Do nome. Realmente a voz do Gojo combina. Eu acho que a do É Itadori muito também, bom. já vi. E aí, menor? Ah, não, a do Gojo, eu acho que é a melhor. Porque tem uma malemolência. É. A próxima, antes de Tem sair a sotaque terceira carioca? temporada, Tem sotaque carioca? ele é um cariocão, malandro. Não, porque o Gojo é muito carioca, assim. Então, a voz, a dublagem dele tem essa malemolência do carioquês, sabe? Tipo, você identifica o Gojo ali, porque, tipo, Todo mundo é carioca no Jujutsu dublado? não, Não, né? não. O Geto é paulista, porque o Geto tem uma vibe de paulista. Geto ele tem uma voz de paulista. Ah, então tá tudo certo. Ele tem uma voz de paulista. Bem A Nobara ela tem que ser pernambucana ou tem uma voz de Minas Gerais. Nossa, a voz da Nobara Nobara é muito boa. Ela Inclusive, tem ela é um. interior paulista, porque ela é do interior. Não, ela assim. é. Eu acho que ela é neutra. paulista. É como se ela fosse. O sotaque dela é neutro. Mas é como se ela fosse paulista. Tem que ser paulistana. Ela tem que ser do interior. Mas, tipo, tem Fala uma. assim, Inclusive, tem um. Oitadori. Pô, peraí, Tem né? Olha a putaria também, né? Tem um pós-crédito de Jujutsu. Porque tem. Em alguns episódios tem esses pós-créditos. Que, minha gente, esse pós-crédito é o melhor de todos. Eu decorei essa merda em português, porque é muito bom. Camisa. Não, não é o da camisa, não. É o do. O Fushiguro tá sendo paquerado! Que ele sai, Fushigurinho! Figurinho, é muito bom. Quem é essa mulher? Eu tô me sentindo traída! Muito bom! Megumi, vamos pra casa. É hoje que você domina. Brilha, brilha, estrelinha. Ai, gente. Parece o tipo dos trabalhos que deram uma liberdadezinha extra pros dubladores. Sim. E a galera E botou pra eles torar. escaralharam. É que Ficou nem muito o pós-crédito do Itadori deles com a menina na cafeteria. Sim, a grandona lá. É, que ela pergunta a Nobara, você é o Itadori? Não. Aí a Nobara, não. Nem que o mundo todo dançasse lambada. É muito bom, muito bom. Inclusive, antes de sair a terceira temporada, eu vou reassistir pela quarta vez. Eu vou assistir com o idioma original, em japonês, pra mim ter essa comparação aí da voz diferente. Mas é realmente um mérito muito grande da dublagem brasileira. Realmente trouxe uma personalidade muito boa pros personagens. Uhum. Sem destoar muito. Eu não consigo lembrar nenhum personagem, talvez Nanami um pouco, né? Mas a maioria dos personagens tem um tom muito acertado na dublagem brasileira. Tem. E que consegue elevar o humor, inclusive. É um dos poucos animes que eu realmente consigo rir em alguns momentos. Né? Você ri na primeira temporada, meu Deus do céu. Menina risonha que ri e sonha. Aí na segunda temporada é só lapada. Cara, vem aí, inclusive, já que o Davi falou da terceira temporada, vem aí a terceira temporada, inclusive, quando este programa estiver no ar, foi lançada, já começou, ela lançou agora dia 8 de janeiro de 2026. Do vulgo amanhã. Episódios do vulgo hoje, amanhã, quando a gente tá gravando, de madrugada, hoje, quando esse episódio, tipo... Hoje, quando o episódio foi lançado. 3 horas atrás, quando o episódio foi lançado. E ele vai lançar toda quinta-feira às 2 horas da tarde. Então, na Crunchyroll. Na Crunchyroll, toda semana a gente vai estar lá assistindo o Jujutsu Kaisen. E comentando. E comentando. E eu só queria preparar vocês, porque eu acho que vão ter 3 arcos, e eu acho que um deles não vai terminar. Mas vão ter 3 arcos, e eu vou falar o nome deles pra Davi ficar de olho. Arco do Extermínio do Itadori. Sim. Arco da Preparação Perfeita e Arco do Jogo do Abate. Esses serão os 3 arcos. Dentro dele tem micro arcos. Tipo, tem um arco da Maki,
tem um arco... Tem um arco ali de treinamento, tem um arco ali de visita, tem um arco ali de coisinhas, de recrutamento e tal. Então, assim, essa temporada vai ser bem especial. E eu acho que ela vai seguir bem o estilo final da segunda temporada, pelo que deu pra perceber da animação. Eu acho, inclusive, que eu tenho uma ideia mais ou menos de onde ela vai terminar. Eu também tenho certa base ali de onde eu acho que vai acabar também. Eu acho que... Na verdade, eu tenho duas possibilidades para onde ela vai terminar. Mas você não vai falar, porque... Não, vou não. Mas, enfim. Eu gosto desses arcos que vão ser abordados na temporada. O Jogo do Abate é um arco que eu gosto bastante. Ou, como eu gosto de chamar, os Jogos Vorazes de Jujutsu. E a gente é apresentado a personagens muito bons, né? Que a gente já falou aqui. O Higuruma, o Hakari, o Takaba, tem a Anjo também. Enfim, vários personagens que vários você personagens vai... vão ser apresentados e vão ser muito fodas. Então, assim... Sim. Já apareceu no trailer, já apareceu o Hakari, já apareceu o Higuruma, já aparece o Takaba, já aparece qual é a menina que anda com o Hakari? Ai, meu Deus. Nossa, eu sempre esqueço o nome dela. Tsumiki, Não, Tsumiki é a irmã do Tsumiki é a irmã do Megumi. Do Megumi, que também aparece, também vai aparecer. Vai. Também vai ser importante. Uhum. Pois é. Mas é isso. Eu também tenho uma ideia de onde é que vai acabar essa temporada. Acho que eu acabei de ter. Não, acabou. Eu acabei de ter... São 3 possibilidades, na verdade. Nossa. Não, só consigo ver uma, mas tudo bem. É isso. E a gente... vamos ver como é que a gente vai fazer pra comentar, porque a gente vai precisar comentar essa temporada ao longo dela, Sim. porque é muito boa. E... isso, inclusive... O Kirara. É Kirara. Kirara. É verdade. Lembrei agora, Kirara. A amiga e girl do... Outro personagem que a gente vai ver bastante nessa temporada é o Yuta. Que basicamente... O Yuta vai voltar, é verdade. O Yuta só aparece no a gente só viu o Yuta em Jujutsu Zero. E ouve falar dele, que ele ouve falar bastante dele. Bravo. E assim, a gente vê Jujutsu Zero, a gente vê o potencial dele no final, mas tipo, tá bom, então qual é o rolê dele? E quando ele for aparecer na terceira temporada, a gente vai entender por que a galera fala dele, tipo, caralho, o Yuta, porque ele é muito, muito, muito mais brabo do que ele aparece no Zero. Até porque o Zero é o primeiro ano dele, esse é o segundo, e ele treinou pra caralho nesse tempo. Ele foi treinar fora também, tá? Ele foi treinar fora, ele se afeiçoou ao Jujutsu dele, então ele tem técnicas novas e tal. Ele é bem brabo, e o poder dele é muito bom. E ele é um dos meus poderes preferidos de Jujutsu. Eu gosto também do poder do Yuta. O poder da cópia. Aparece um pouco no filme, mas é isso. O poder do... Meu Deus, eu esqueci o nome dele agora. Esqueci. O menino da fala amaldiçoada. Sim, o... Sushi. Sashimi. Esqueci. O que só fala em ingredientes de onigiri. Inumaki também é muito bom o poder dele. Mas é isso, voltamos de certeza pra falar de Jujutsu Kaisen, pelo menos ali em junho pra julho, quando acabar a temporada, até porque Jujutsu, eu não sei como é que vai ser essa temporada, tomara que ela tenha uns 21 a 24 episódios. Vai ter 26. Porra, vão então ser vai 26 ser episódios. Coisa boa. Meu Deus, que coisa deliciosa, por favor. Mas vai ser lançado 2 de primeiro, né? O primeiro episódio que sai amanhã tem 1 hora. Mas contando com ele vão ser 26. Contando com ele vão ser 26. Puta que pariu, que delícia. Nossa, eu não vou fazer mais. Por isso que eu tenho 3 possibilidades de término. Caralho, vai. Eu tenho 1 agora. Eu acho que ele vai. Eu acho que ele. Não sei. Enfim. Então, assim, agora que a gente com essa notícia feliz pra mim, a gente se vê em julho, quando a gente for falar dessa série. Eu acabei de fazer o cálculo. A gente vai se ver em julho pra fazer um episódio de Jujutsu Kaisen terceira temporada. Por que é o melhor anime de todos os tempos. Com certeza não vai decepcionar, porque esse arco é muito bom, não é possível.
que deixaram a galera na caverna 3 anos fazendo essa terceira temporada pra sair um lixo. E pela animação que já saiu, tá bem bonito. E dito isso, vamos para as nossas recomendações. Davi, o que você recomenda para o público? Puta, passa pra Carol que eu tava pensando aqui. Vai, Carol. Espera que eu tô pensando também. Porra, Ah, foda, já sei. Então, minha sugestão de hoje é o filme que eu estava assistindo antes de começar a gravar o episódio, que é Para Sempre Cinderela, com a Drew Barrymore, que ele já passou bastante nas sessões da tarde da vida. E eu nunca mais tinha reassistido, mas, nossa, esse filme é, com certeza, a melhor... eu não diria adaptação, mas é a melhor retratação da história da Cinderela. É muito bom. Muito bom. Eu tinha esquecido que esse filme era tão bom. E aí eu vi um vídeo, apareceu pra mim no YouTube, um vídeo de um rapaz falando sobre isso. Aí eu disse, acho que eu vou reassistir. E ele é muito bom. Então fica aí a indicação. Cara, Davi, já vai querer indicar ou quer mais um tempinho? Eu posso indicar? Eu lembrei de uma série que eu gosto bastante, inclusive eu tenho que terminar a última temporada, a quinta e última temporada que saiu, nunca assisti, que é The Breaking Expanse. Não, Breaking Bad é muito bom também, mas é The Expanse, uma série original da Amazon Prime. Porra, o pior é que essa série tá na minha lista tem anos, hein? Pois é, ela tem uma pegada meio sci-fi de exploração do sistema solar, de colonização, e ao mesmo tempo ela é uma série meio policial, tem um mistério ali, um assassinato que os personagens querem desvendar, só que tudo isso é feito de um modo muito realista, onde a aridez do espaço está sempre presente e é meio que uma ameaça constante para todos os personagens, né? Aquela coisa de Star Wars, que todo mundo sai de um jatinho no espaço, entra em velocidade da luz e no momento seguinte já atravessou a galáxia, sabe? É uma série que eu gosto muito, que eu tenho que terminar, fazer isso esse ano. Que cara sci-fi, velho. Porra, foda. Né? Foda. Sabe o que foi que eu acabei de perceber? Ah. Que a gente mal falou do Sukuna. Ah, foda-se, a gente vai falar bastante dele depois, então. Sim. É verdade. Se É. tem um Mas personagem que a gente vai falar, é esse pô, Satanás. Pra terminar, a minha sugestão pra essa semana vai ser o filme argentino Relatos Selvagens, indicado por Saskia, Muito que bom. falou, Manuel, vamos assistir esse filme e tal. Eu, filme argentino? Não, sei não, sou contra argentinos. Nós vamos assistir. Meu Assistir o Deus. primeiro. Relatos Selvagens é um filme que... Cara, como é que... São seis histórias. São 6 histórias curtinhas. São 6 sketches. São 6 sketches de comédia. E assim... Cara, vai tomar no cu. Sério, É muito bom. Quando começou, eu passei os primeiros 5 minutos incrédulo tipo, do que era aquele sketch. Aí termina e vai pra próxima sketch, eu passei 10 minutos incrédulo do que era aquele sketch. Passa a próxima sketch, eu fico 15 minutos incrédulo, porque eu não consigo imaginar pra onde é que esse filme tá indo. E eu não quero dar o braço a torcer e dizer que é um filme maravilhoso, porque é argentino antes de qualquer coisa. Mas é muito bom. É um filme muito bom. E pra Argentina, é inacreditável fazer esse filme, viu? Sim, mas o cinema argentino é o cinema argentino é um cinema. Sem mais pontos positivos pra Argentina. Esse país maldito não merece nada. Ai. Cara, assim, o meu comentário sobre o filme também é... Essa é uma produção de nível hollywoodiana. Tipo assim... Eu tô falando, o filme argentino, não pensa que ele foi gravado com TechPix. Ele é um filme do caralho, tipo assim, de gravação, de efeitos e tal. Inclusive, ele deve ter usado o PIB da Argentina pra ser produzido. Deve ter custado pelo menos uns 7 mil reais pra produzir, que pra Argentina... Meu Deus, Eu pensei em tantas piadas, em tantas piadocas. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, essa é a minha indicação. Estou aqui eu indicando um negócio argentino. Obrigado, Saskia, por me fazer essa coisa terrível que é indicar a Argentina para qualquer coisa. E dito isso, chegamos ao final de mais um episódio do 2 Takes Depois. O primeiro episódio do ano. Alguma coisa?
Oi? Ah, indicou. Não, esquece. Tá, indicou The Expanse, que ele é um cara É. sensível. E chegamos ao último episódio do ano e... Davi, queria agradecer a você por Que é o último episódio do ano, menino. Tá maluco? O Nossa. primeiro episódio do Agora ano. vamos todos morrer e esse foi o último episódio do ano. Aí. Esse é o só ia último ter episódio do temporada. 2 takes depois, só voltamos em 2028, galera. Vamos entrar em hiato. É isso, esse é o anúncio. Sim. Esse é o primeiro episódio do ano e eu quero agradecer a Davi por ter sido o nosso primeiro participante de 2027, por ter falar com a gente dessa grande série que é Jujutsu Kaisen. E nos vemos lá pra julho, quando a gente for falar de Jujutsu Kaisen de novo. Sim. É isso aí, que bom que É 2027 isso chegue aí, logo ó. pra mim ser o primeiro participante, né? Já que Mané Esse é o anunciou último. Já que é o último aí. programa Tá do ano. foda. Já que esse é o último programa, Mas é brincadeira, é. gente. Vai ter semana que vem, fiquem de olho. Vai ter o episódio do Grammy. Dessa vez vai ser o do Grammy, 100% de certeza. E é isso. Muito obrigado por terem nos ouvido até aqui. E daqui a 2 takes a gente se fala. tchauzinho. Até semana que vem. Podcast editado por Manuel Cunha.